O que vale é o meu coração. As pessoas não dizem muito isso pra gente, o que vale é o meu coração. O nosso corpo é santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que seguir o Senhor em espírito e em verdade. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano, estou aqui com o intuito, de mais um comentário, lição bíblica, CPAD adulto, quarto trimestre, nós estamos com a lição A Promessa de Deus. A lição de hoje é a lição de número 4, que traz o título Promessa e Obediência. Estamos novamente com uma convidada muito especial, a professora Vanderleia. Ela é professora de adultos da CPAD, ela dá aula no nosso ministério, Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Irmã Vanderleia. Mais um prazer, estar aqui novamente, para falar, para dar um desfecho dessa lição, para comentar essas lições que são bênçãos em nossas vidas. E eu fico honrada, com essa oportunidade. Amém. Repetindo, o título da nossa lição é Promessa e Obediência. Vai ser ministrada no próximo dia 27 de outubro de 2024. E o texto áureo diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João 14, verso 15. A verdade prática vai dizer: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Nós vamos ver antes de nós começarmos a nossa leitura bíblica em classe, é bom manter o costume de orarmos. E eu vou pedir à irmã Vanderleia para que faça essa oração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, para falar a Tua palavra. Que essa palavra venha chegar em cada vez mais corações, ó Deus. Que as vidas, ó Pai, venham ser, Senhor, agraciadas com esse trabalho, Senhor. Que aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de entender, venham entender, Pai, a Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui, para falar a Tua palavra e divulgar a Sua misericórdia para cada um dos Seus povos, Senhor. E que essas promessas venham nos alcançar a cada dia mais. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio capítulo 29, do verso 1 e o verso 9 a 12. Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao verso 13. Deuteronômio 29 diz assim: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, e os cabeças das vossas tribos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado as melhores promessas, para que, se aquele fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendo-os, lhe diz: eis que virá um dia, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. Eu lhe serei por Deus e ele me será por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações
não me lembrarei mais, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Vamos agora, os nossos objetivos dessa lição. São 3. O número 1 é apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. 2, mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E nós temos a nossa introdução, que eu vou fazer questão de ler no texto, do livro de apoio do pastor Elinaldo Renovaldo, que vai dizer assim: a introdução. Para Deus, a obediência à sua palavra e aos seus mandamentos é a condição indispensável para o cumprimento das suas promessas a pessoas, ao seu povo e à sua igreja, desde que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança no Éden. Existe a terrível tendência no ser criado à prática da desobediência. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, tinham ao seu dispor todas as coisas indispensáveis para viverem felizes eternamente. Muitas pessoas têm ideias falsas sobre o trágico acontecimento que ocorreu ao homem no paraíso. Há quem afirme que jamais houve tal fato, querendo insinuar que a narrativa bíblica sobre a queda não passa de uma lenda. Lamentavelmente, entre esses incrédulos estão incluídos muitos que se dizem religiosos. Entretanto, a Bíblia, a palavra de Deus, que é verdade, João 17, afirma-nos que a harmonia do paraíso foi alterada quando o diabo, um antigo querubim que se rebelou contra Deus, foi lançado dos céus à terra e certamente resolveu atacar por vingança a obra-prima da mão de Deus, o homem. A causa eficiente para a queda, no entanto, surgiu no meio do próprio casal. A mulher Eva, ao invés de ter se firmado de acordo com a voz de Deus, resolveu, usando seu livre-arbítrio, dar ouvido à voz do inimigo, pecando contra Deus. Na sua bondade, Deus deu o direito à liberdade do homem a apropriar-se de todos os frutos do jardim, exceto dos que produziam a árvore da ciência do bem e do mal. O homem, porém, desprezou a bênção de Deus em cada árvore, em cada fruto, em cada folha, resolveu dar ouvido a outra voz. O diabo enganou a mulher, dando-lhe a entender que poderia desobedecer, e Deus, sem sofrer as consequências do pecado. Eva foi enganada pela sua própria concupiscência. Amém. Nós vemos aí uma introdução bem clara, bem explícita de como começou, esse fato da desobediência. Nós estamos numa lição que a palavra-chave é obediência, mas ali mostra que houve uma lei, houve uma aliança entre Deus e o homem ali no Éden, mas essa aliança foi quebrada a partir do momento em que a mulher ouve a voz de Satanás, é enganada por ele e depois consegue também convencer o seu esposo, e aí o pecado realmente chega ao ser humano. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a obediência no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Nós vamos ver o primeiro subtópico, que vai falar sobre o concerto de Horebe. Eu vou estar lendo e a irmã Wanderlei vai estar fazendo um comentário. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e a sua descendência. No deserto do Horebe, também denominado Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conceito, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Pois é, irmãos, essa promessa aqui, ela foi feita diretamente a Israel, quando o Senhor chama o povo dele, começa ali, e a palavra separa esse povo, que é o povo da primícia, e a palavra vai nos dizer que o Senhor faz promessa àquele povo, Quando ele através de Moisés, ele tira aquele povo, do Egito, e ali o Senhor promete que nada faltaria. Mas nós sabemos que quando aquele povo sai ali do Egito, eles já começam a titubear, Eles começam já começa ali um motim, uns falavam, logo no início começou a brigar porque não tinha água, depois eles começam a brigar porque não tinha, achavam que a comida não era adequada, E ali, você vê que antes de atravessar ali o mar,
o povo já começa a murmurar, né? E a Bíblia fala que Moisés já começa a ficar nervoso, porque ele já começa a ficar desesperado, porque atrás vinham os egípcios, no lado, né, tinha pedras que não podia passar, e na frente tinha aquele grande mar. Então, foi aquela parte que o Senhor, que eu acho muito lindo, que o Senhor disse para ele, porque clamas a mim, né? Diga ao povo que marche. Quer dizer, marche que eu vou dar a vitória. Se eu tirei vocês como um forte, eu vou dar a vitória, né? E nós sabemos que depois o Senhor vai ali ao Monte Sinai, né? Que é quase parece que a mesma coisa aqui. E ele vai, ali ele dá, né, ao Moisés os 10 mandamentos. Nesse mandamento, muito mais mandamento, ele falou com o seu povo. E ali ele promete a cuidar daquele povo. E eu gostaria de ler, para não ficar só nas minhas palavras, em Êxodo 19, o versículo 5, que diz assim, 19:5, e agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares os meus concertos, então serei a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Então o Senhor ele faz a promessa a Israel. Mas o que acontece? Enquanto nós estamos obedientes ao Senhor, então todas as promessas nessa lição, ela vai falar das promessas condicionais, porque Deus me faz uma promessa, mas eu tenho ali também que fazer a minha parte, né? Deus falou, eu serei contigo, mas eu tenho que escolher estar com ele. Israel, Deus levou ele para o deserto, ele permitiu que ele ficasse no deserto, era 40 anos aproximadamente, para mostrar para ele que ele era o Deus da providência e que ele poderia sustentá-los e que ele prometeu, tudo que ele prometeu, ele ia cumprir na vida daquele povo. Então, essa promessa é exclusivamente a Israel. É claro que Israel seria o povo que iria apresentar o Senhor às demais nações, né? E mostrar para aquele povo que aquele Deus que ele serve é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Amém? O segundo subtópico desse primeiro tópico é falar sobre o concerto nas campinas de Moab. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, que a irmã acabou de ler, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente, depois do concerto de Horebe, o povo agora nas campinas de Moab, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moab que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com ele em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldição do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Nós vemos aí que esse concerto, o antigo, né, o primeiro concerto foi feito em Horebe, né? O monte também conhecido como Monte Sinai, e ali houve, né, aquele povo que estava ali ouvindo no Monte Horebe em Êxodo 19, agora a maioria deles havia perecido no deserto como Deus havia prometido. Por 40 anos eles andariam no deserto até que aquela geração todas viesse a perecer. Então realmente nós conhecemos na Bíblia e sabemos que apenas 2 daqueles que saíram do Egito e conseguiu entrar, que foi, né, Josué e Caleb, os demais morreram na peregrinação. Então, o que acontece? Agora tinha uma nova geração para entrar na terra. Então, a palavra Deuteronômio, né, o título do Deuteronômio desse último livro de Moisés, que é o 5º livro do Pentateuco, esse 5º livro já significa repetição das leis. Então, ele estava aqui agora repetindo aquelas promessas que Deus havia feito àquela primeira geração. Agora, em Deuteronômio 28, 26, 27, 28, você vai ver aqui no Monte Ebal as maldições que serão lançadas, né, sobre a desobediência de Israel, e as bênçãos que serão lançadas já no Monte Gerizim. São montes diferentes. Cada monte falava de um tipo de ou bênção ou maldição. E isso também não é muito diferente se nós aplicarmos para a igreja atual, para nós que servimos ao Senhor. Nós temos bênçãos para receber da parte de Deus, mas se nós somos desobedientes à palavra do Senhor, é claro que nós vamos correr risco também de a bênção se tornar em maldição, se nós não soubermos andar segundo a vontade do Senhor.
E se eu posso fazer um complemento, o irmão já disse muito bem. Olha só, você tem que ter o seguinte. Aquelas pessoas que saíram do Egito, a Bíblia fala que de 20 anos para cima, né? Todos pereceram. Porque eles continuaram, né, até que eu costumo dizer que o Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então eles também não presenciaram ali aqueles milagres, aquele que Deus fez ali, tirou eles como um fogo de Egito. Eles não presenciaram aqueles milagres. Eles não viram, né, aqueles 10 acontecimentos ali que o Senhor fez. Então o que acontecia? Eles não tinham ideia, eles não sabiam o tamanho do poder do Senhor, né? Eles não, assim, alguns não se lembravam, alguns não lembravam como a travessia do mar. Então, para que nós possamos, ao ter obediência ao nosso Deus, nós devemos divulgar os feitos do nosso Deus. Então, por isso que essas leis do Deuteronômio foi repetida àquele povo, porque eles não tinham, muitas das coisas, eles não viram o que Deus fez. Então, por isso, essa lei será repetida para lembrar tudo que o Senhor fez, para que aquela nova geração, né, que foi a geração nascida no deserto, porque eu costumo dizer que eles não viram, mas eles viveram. Porque olha só, irmão, as roupas cresciam junto com eles. Enfermidade não havia, a Bíblia diz. Deus providenciava alimento, tudo naquele lugar. Então eles não viram ali o mar sabia, eles não viram ali as pragas do Egito, mas eles todo dia eles viam o milagre de Deus. E como o Senhor costuma dizer, nós às vezes costumamos até mesmo com milagre. Então aqui essas leis foram relembradas para que o povo pudesse entender a qual Deus servir, que é um Deus da promessa, e que através da sua promessa também há a minha parte de obedecê-lo em tudo. E se nós obedecemos ele em tudo, ele cumprirá todas as suas promessas que ele nos fez. Amém. As promessas provenientes da obediência é o nosso terceiro subtópico. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, como eu havia falado. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos no concerto proferido por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, né, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Gostaria que o irmão falasse a respeito. Olha só, nós já falamos sobre as promessas. Toda a área da vida dos judeus tinha as bênçãos divinas seriam derramadas com a consequência da obediência ao mandamento divino, como eu já acabei de falar. Todas as bênçãos do Senhor. Mas para que essas bênçãos, reafirmando, pudessem alencar ou acontecer, o que teria que acontecer? Eles teriam que fazer a parte deles. Né? Porque Deus, tudo que Ele me promete, Ele promete para mim uma bênção, mas Ele diz assim, olha, se andares nos meus caminhos, se andares na minha ordem. É mais ou menos, irmão, mesmo que ele fala com o filho, não vai ali não, irmão, filho, porque se você for, esse caminho não é bom para você não. Porque nós sabemos, mas o nosso Deus, ele é ainda mais abrangente, porque o nosso Deus, ele sabe que está além da curva. Então ele sabia que se Israel trilhasse outro caminho, eles iam sair do propósito. Qual o propósito de Israel? Divulgar um Deus poderoso, um Deus forte, para as outras nações. Não é isso? Mas Israel, o que ele fazia? Eu não sei se ele equivocou, por quê? Eles começaram muito bem, mas depois eles desbandeou. Você via que quando Israel, se tivesse prestado atenção, eles ouviam que a distância do Egito a Canaã não era tão longa. Mas você vê que Deus deixou aquele povo ali aproximadamente 40 anos para entender o propósito dele, que era, através dele, levar a sua palavra a todas as outras nações. Né? Mas Israel, nesse ponto aí, ele falha. Porque, irmãos, se nós atentarmos para as promessas do Senhor, nós estivermos atentos à palavra do Senhor,
grandes coisas acontecendo nas nossas vidas. Basta somente nós estarmos atentos às suas promessas e estarmos obedecendo os seus caminhos. Certo. A verdade na questão da aplicação desse quesito, a questão para nós, é o seguinte: nós não somos muito diferentes de Israel. O que aconteceu a Israel é que o que o Senhor havia falado para que eles não fizessem, eles passaram a fazer. Né? Sim. Que não era para seguir os deuses cananeus, não era para fazer as coisas que os cananeus faziam, não era para... Era para eles ser um povo totalmente diferente, separado para Deus, santo para Deus. Assim, a igreja também está na mesma situação. Nós temos muitos povos, né, muitas pessoas, muito tipo de gente ao nosso redor que vivem na prática do pecado. Mas nós, como servos do Senhor, quisermos viver verdadeiramente a promessa de Deus, como também esse povo estava debaixo dessa promessa, nós também estamos debaixo de promessas. Para que nós alcançamos essa promessa, nós precisamos também voltar a pensar na questão da obediência. Aqueles que já não estão obedecendo, aqueles que estão já saindo fora do propósito, essa lição ela vem trazer essa direção para mim e para você, que você precisa voltar ao caminho e voltar a andar na direção do Senhor, para que as promessas do Senhor se cumpram na sua e na minha vida. Segundo subtópico, vai falar sobre obediência no Novo Testamento. Um novo conceito, é o primeiro subtópico. Hebreus 8 apresenta aspecto do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e observação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias já profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e ele será o meu povo. Então aqui ele está falando sobre um novo concerto. Esse novo concerto, ele já está apontando para o ministério de Jesus Cristo. Sim. A lei, ela teve um tempo, ela serviu de pedagogo, ela foi guia para Israel até o Calvário, até Jesus. Até Jesus, a lei ela tinha vigência, ela funcionava, não a lei moral ela serve até hoje, mas as leis cerimoniais, né, que Moisés trouxe para o povo de Israel ali no Velho Testamento, ela servia como a obediência ao mandamento da lei e a observação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Só que, a partir do Calvário, esse sistema de sacrifício, as leis cerimoniais, elas foram encerradas ali, a partir do Calvário. Agora nós temos uma nova lei, e essa lei do Senhor, ela é diferenciada, ela agora está implantada em nosso coração. O Espírito de Deus agora habita no servo do Senhor, então Deus agora age já diretamente no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. Nós ouvimos a voz de Deus, nós lemos a palavra e o Espírito Santo nos faz entender o que o Senhor está falando pela sua palavra, pelo fato de que agora, como Jeremias falou aqui em Jeremias 31, 33, esse concerto que farei com a casa de Israel. Essa promessa aqui, ela é não só para a igreja, né, que está acontecendo na atualidade na igreja, mas tem uma promessa vindoura, uma promessa futura para Israel, porque Israel, Deus ainda tem um tratado com Israel, né? Foi falado na segunda lição sobre as promessas para Israel, então Deus tem uma promessa vindoura ainda para Israel. E eu quero ler o segundo subtópico e depois pedir a irmã Wanderlé para estar fazendo esse comentário, né? O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Hebreus 8:10. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Amém? Pois é, o irmão já falou, Hebreus 8, né? 8:10. Aí nos 10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração. Escreverei, eu lhe serei por Deus, ele me serão por povo. E não ensinará cada um aos seus próximos, e nem cada um aos seus irmãos, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecem, desde o menor, menos delas, até menor até o maior.
Irmãos, eu quero destacar isso aqui, é porque às vezes a gente fala com as pessoas assim, aceita Jesus como seu Salvador, mude a sua vida. Aí eles falam pra gente assim, não, Jesus está no meu coração. Mas aqui fala bem claro, eu colocarei, né, porque eu, o conserto que te pôs daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu entendimento. Então, às vezes a gente prega, a gente ensina, né? Agora a gente ensina, dá estudo, a gente fala, e as pessoas falam assim, não, Malé, eu posso continuar fazendo o que eu quiser, porque o que vale é o meu coração. As pessoas não dizem muito isso pra gente, o que vale é o meu coração. Mas, irmãos, o nosso corpo é santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que seguir o Senhor em espírito e em verdade. Não é só eu ficar dizendo que, né? É só do meu coração que eu sinto. Porque o coração pode ser enganoso. Agora, Deus, nós temos que servir o Senhor, como diz Paulo, com entendimento. Né? E esse entendimento, ele vai, claro, descer para o nosso coração. Mas o que nós devemos fazer é servir o Senhor de todo o nosso ser, né? De todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com o nosso corpo, com tudo que nós não podemos estar em certas práticas, porque isso não nos pertence, porque nós servimos ao Senhor em espírito e verdade. Tanto nós, olha, se não fosse assim, o Senhor não teria precisado de tirar o povo dele lá do Egito, por ele deixar eles nas práticas pecaminosas, mas o Senhor os tirou para que eles pudessem o adorar e pudessem o adorar em um local próprio, né? Não se contaminando com outros deuses. Assim nós devemos servir o Senhor, não se contaminando com esse mundo. E servir o Senhor em espírito e em verdade, com coração e com entendimento. É isso que eu entendo, não sei se vão entender nesse é o subtópico. 1 Timóteo 2,5 fala sobre o mediador, né? Jesus Cristo como mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, né? Sim. Ele mesmo afirma em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém, né, o crente servo do Senhor aí não tem dúvida que Jesus Cristo é o único mediador dessa nova aliança, desse novo conceito, desse novo pacto, né? Então nós temos que entender que não tem outro medianeiro, né, como algumas religiões acreditam, nós não. Nós temos apenas Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer, né, não há outro nome dado entre os homens a qual possa ser salvo senão o nome do Senhor Jesus. Terceiro subtópico dessa segundo tópico, né, fala sobre a obediência no Novo Testamento. Vamos ver o que é o terceiro subtópico, obediência no Novo Concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se amardes e guardareis, se me amardes e guardareis os meus mandamentos, João 14,15. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis, né? Significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavra, mas em ato de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Me faz lembrar que Jesus, ele uma certa vez falou de uma parábola de dois filhos, o mais velho e o mais novo, e o pai chega para o filho mais velho e fala, vem comigo ao campo, eu estou precisando amanhã de trabalhar no campo, preciso de você. E ele falou prontamente, vou pai, pode ficar tranquilo que amanhã eu estou lá. E no outro dia o pai chegou lá, o filho não foi. O pai entristeceu, voltou para casa mais tarde, trabalhou sozinho. Aí ele vai e fala para o filho mais velho, mais novo, melhor dizendo, o caçula, vem comigo, meu filho, ao campo, eu preciso que você trabalhe. O que aconteceu? Esse filho brigou, reclamou, falou que não ia, que ele estava muito cansado. Mas, na noite, antes de chegar o dia, ele se arrependeu e foi com o pai. Mesmo depois de retrucar, reclamar, ele foi com o pai. Agora a pergunta de Jesus, quem foi verdadeiramente o filho obediente? O que prontamente atentou para a voz do pai, mas não foi? Ou o que reclamou, mas foi? Verdadeiramente aquele que reclamou. Então nós estamos nessa condição. Nós vivíamos no pecado, fazíamos tudo que era desagradável ao Senhor, nós fazíamos tudo para abominável diante do Senhor, mas um dia nós somos chamados para fazer essa obra. E agora, uma vez salvo,
Jesus vai falar em João 14,5, se me amardes. Quer dizer, para você demonstrar o amor para Jesus, não é falar que ama Ele na oração, Senhor, eu te amo. Não, é você mostrar com atitude, obedecendo a sua palavra. Quando nós vivemos em obediência ao nosso Deus, nós temos confiança que Ele vai derramar sobre nós as suas bênçãos. Porque verdadeiramente nós estamos vivendo aquilo que Ele determinou na sua palavra. E uma coisa também interessante, que eu gosto muito de falar sobre isso. As pessoas, quando aceitam Jesus, a gente fala, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Né? Duas coisas nós falamos, Senhor e Salvador. As pessoas aceitam. Agora, uma vez eu salvo agora na pessoa bendita de Jesus Cristo, eu tenho que lembrar que Ele não é só meu Salvador, Ele é meu Senhor. E se eu tenho Jesus como meu Senhor, eu tenho que entender que Ele verdadeiramente, Ele me manda. Eu tenho que obedecer, Ele é meu Senhor. Então eu tenho que receber a ordem dEle e tenho que acatar. E o problema é que tem pessoas que acham que uma vez salvo, ele pode ir para aquela chamada graça barata, né? Pode, como a irmã Vanderlé citou, Jesus só quer o coração, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, a verdade é, Ele quer a nossa obediência no espírito, na alma e no corpo. Paulo escreve isso em Deuteronômio, né? Sim. Sobre a questão de nós nos apresentarmos irrepreensível, tanto espírito, alma e corpo. Amém? Vamos então agora para o nosso terceiro tópico, né? Sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. As bênçãos espirituais é o primeiro subtópico. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos com a vida de obediência a Cristo mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espirituais que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse texto fala assim que, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu não sei se eu entendi bem, é porque eu acho que fala sobre, que tem gente que acha que servir o Senhor é ter todas as bênçãos materiais, é isso mesmo? Eles acham assim, que tem gente que fala comigo assim, eu tenho pessoas que já chegou a falar comigo assim, Malé, você é crente há tantos anos? Eu sim, mas você não tem muita coisa material em sua casa, você não é rica, você não tem um carro chique para andar. A palavra do Senhor diz que, né, o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele é rico, nosso Deus é rico. Aí, gente, aqui diz bem claro, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, paz e alegria no Espírito Santo, irmãos. A primeira preocupação minha quando eu aceito Jesus não é com esse mundo, não é que com essas coisas materiais. É como se diz Abraão, né? Abraão, eu acho interessante, eu acho lindo, quando ele fala assim que ele não preocupou em fazer casa aqui, porque o autor artifício era o Senhor, ele queria uma casa no céu, irmãos. Cara, irmão, que essas bênçãos, todas essas bênçãos, ela pode ser trazida, ela pode ser acrescentada, né? Mas não é essa a importância de quando aceitamos as coisas. Não é essa a promessa. Não é essa a promessa da obediência. Nós obedecemos ao Senhor, ela fala mais sobre o espiritual, não é isso? Uhum. Eu também trago exemplo, não sei se eu estou trazendo um exemplo assim. Vamos falar sobre Lázaro, rico Lázaro. Uhum. Né? O Lázaro, a Bíblia fala que ele foi recebido no céu, né? Uhum. E a Bíblia diz que ele ficava na porta do rico e aquilo, os cachorros lambiam suas feridas, então quer dizer que ele tinha feridas, ele estava enfermo, mas ele vai morar no céu. E o rico que tinha tudo, os bênçãos material, não estava com Deus. Então não é isso. Eu não vou dizer para você que Deus não pode dar-nos bênçãos materiais, mas não é isso o foco. O nosso foco é a paz e a alegria no Espírito Santo. É isso que eu creio. Por isso que nós temos que estar focado em Deus, sendo bem financeiramente ou não, morando numa cabana ou não, morando numa casa boa ou não, porque o que importa é sermos salvos em Cristo Jesus. O que nós esperamos é a bênção espiritual. É verdade. Amém? É interessante, corroborando com a palavra da irmã Vanderlei, a impressão que se dá hoje em dia é que muitos estão contaminados com essa doutrina, né? Essa nova teologia aí
prosperidade e que acha que nós temos que, como diz o próprio livro, né, quando fala sobre as promessas para Israel, que ele será a cabeça e não cauda e tal. Aí muitas vezes as pessoas querem tomar para si isso, e a verdade é que a Bíblia, a igreja está perdendo o foco. Qual é o foco? O céu. A impressão que dá é que tem muitos crentes hoje em dia que já não pensam na eternidade. Eles já estão formando, em vez de estar preocupados, porque Jesus falou em Mateus 6,33, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que ele falou isso? Porque a nossa preocupação tem que ser com o reino de Deus e não com o reino dos homens. Mas tem muitos crentes hoje, muitas pessoas que estão na igreja, mas estão preocupados em formar os seus reinos aqui na terra. Isso corre o risco de nós nos perdermos e perdemos essa bênção tão maravilhosa, que é a bendita esperança, que é as bênçãos espirituais. Eu vou estar lendo o segundo tópico, quero pedir à irmã Wanderlei para continuar comentando. Eu estou gostando dos comentários da irmã Wanderlei. Meu Deus. Justiça Ajuda e paz. É o segundo subtópico. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. Pois somos justificados, santificados por Deus. Então a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz que o Senhor Jesus falou ao seu discípulo: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Meu Deus. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio à turbulência do mundo. Essa paz, irmãos, eu custei entender essa paz, sabe, irmão? Porque às vezes quando eu era criança eu pensava assim, mas que paz é essa que esse povo tanto fala se nós estamos no meio da guerra? Minha mãe, a gente passava muita necessidade, mas minha mãe sempre teve essa paz do Senhor, tem? E às vezes eu achava interessante que às vezes tá em casa não tinha nada. Aí eu falava assim, mãe, tem nada para comer. Aí ela falava assim, graças a Deus, minha filha. E falava com aquela delicadeza, sem desespero. Eu pensava assim, meu Deus. Então, quando o Senhor fala dessa paz, meu irmão Gé, é porque nós temos que estar na paz em meio à guerra. Porque, sabe o que porque novamente, sou obrigado a falar, é a bendita esperança, irmãos. Eu sei que aqui está a luta, essa política, essa confusão, mas eu tenho a paz que excede de Cristo. Ele é minha paz. Eu sei que aqui isso tudo vai passar e que eu estarei um dia com Ele na mansão celestial. E eu sei que eu só vou, eu vou lutar, eu vou sofrer até onde Ele me levar. Ele que está no controle, entendeu? Então eu não posso me escabelar, né? Em Mateus 5 diz assim, deixa eu achar Mateus 5 aqui, irmãos. Perdi o Mateus aqui. Mateus 5 diz assim, falando sobre essa paz, não, Mateus 5 não, João 14, 27, assim a obediência de Cristo agora em nós, justiça e paz em meio às turbulências. Em João 14, 27 vai falar sobre, né? Está aí no texto aí, deixa-vos a paz. Isso, deixa-vos a paz. Aí, por exemplo, agora nós estamos vendo aí uma grande luta, né? Uma grande correria, uma grande briga, aquelas guerras de Israel, né? Nós estamos ali, aí todo mundo está assim, é a guerra de Magog, é Gog e Magog. Então o povo está desesperado, você vê que está todo mundo assim, apreensivo, não sabe o que faz. Por quê? Nós sabemos que o Israel é o nosso relógio escatológico. E como Israel está em guerra, o que a gente pensa? Meu Deus, então tem muita gente desesperada, irmãos. E tem pessoas que ele não está voltando para Cristo, ele está voltando para a igreja, porque ele está desesperado. Mas quando acabar esse desespero, ele volta para suas práticas pecaminosas. Por quê? Ele não está arraigado em Cristo. Porque se eu e você estamos arraigados em Cristo, nós não temos que preocupar com os acontecimentos, né, das profecias do Senhor, né? Se é guerra do Gog e Magog, tudo bem, nós podemos estudar, mas isso não nos abala, porque nós andamos com Cristo e nós sabemos que quando chegar a hora Ele vai nos levar, irmão, né? Ele vai estar com Ele, amém? Amém. Porque o comentarista mesmo fala, dessa forma temos a vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo. O justo, ele vive da fé. Então, nossa confiança tem que estar sempre sabendo e olhando para os sinais, sabendo que breve Jesus voltará. Enquanto Ele não vem, a gente verdadeiramente vai seguindo a nossa caminhada, confiando que Ele vai dar essa paz continuamente para nós.
E essa que a irmã Vanderlei comentou é verdade. É no meio, no epicentro de um terremoto, é dentro de uma turbulência muito grande, às vezes até uma perseguição contra mim, contra a sua vida, mas nós temos paz, porque a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está em Deus. Nós vamos ver o salmista no Salmo 122, ele vai dizer, eleva os meus olhos aos montes, 121 ela dizendo, eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o crente que está em paz. Ele sabe que no meio do vale, cercado pelos inimigos, ele tem alguém que garante-lhe a paz, a confiança que Deus vai entrar com recurso e vai livrar do mal, no momento certo. O terceiro subtópico, o último subtópico do terceiro e último tópico, diz assim, alegria no Espírito Santo. Eita glória. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina a Escritura, essa alegria não está condicionada a ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Aleluia. Uma coisa interessante quando se fala alegria no Espírito Santo, irmão Vanderlei, é que eu acho interessante quando você vai ver o salmista, né, o salmo de Davi, o salmo 51, aquele salmo que ele está revelando o seu pecado, quando ele cai com Batseba, Natan, o profeta, vem e confronta o pecado do salmista, ele vai escrever o salmo 51, e tem uma passagem do salmo 51 que é interessante, ele diz assim, que não me retire, devolva-me a alegria da tua salvação. Uma coisa que é a alegria na vida do crente todos os dias, dependendo das circunstâncias que ele está vivendo, é a alegria da sua salvação. Sabe por quê? Porque ele pode estar até desempregado, ele pode até não estar comendo a comida que ele quer comer, está passando até uma situação difícil, ele pode às vezes estar passando por uma enfermidade, ou alguém na sua casa está enfermo, ele pode estar passando por diversas situações ruins, mas o que faz ele manter uma certa alegria? O que faz ele continuar feliz? O que faz ele ter aquele semblante brilhoso, aquele semblante radiante? É porque ele tem essa alegria do Espírito. Quando, uma certa vez, numa lição passada aí, eu fiz um comentário assim, irmãos, o crente, ele é tão diferenciado do mundo, que às vezes o vizinho sabe, muitas vezes sabe o problema do outro, aí a irmã está lá, com o marido doente, desempregada, situações difíceis, mas o que acontece? Ela está sempre um sorriso na boca, cumprimentando todo mundo, bom dia, boa tarde, cumprimentando a vizinhança. Aí o vizinho está de cá ouvindo a irmã lá lavando a sua roupa e cantando louvores, se alegrando no Senhor. Ele pensa assim, esses crentes são doidos, não são normais não. Como essa mulher, eu sei que ela está desempregada, eu sei como ela está doente. Como é que essa mulher fica rindo e para todo mundo, esse sorrisão na cara, ela deu testemunho da mãe dela. E é uma verdade, porque o crente tem essa alegria que provém do Espírito, ela está dentro do fruto do Espírito. E se o Espírito Santo habita em mim, habita na igreja, ele tem essa condição de nos dar alegria, até mesmo quando para o mundo ela seria motivo de tristeza e desespero, nós não desesperamos, nós nos alegramos no Senhor, como nós vamos ver Abacuque lá no seu último texto, ele fala sobre isso, né? Que possa faltar tudo, mas que eu possa manter a minha comunhão com Deus. O importante é isso, nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, independente das circunstâncias externas. Sim. A nossa vida tem que estar sempre cheia da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o penhor Amém. Da nossa vitória, certo? Uhum. Então, quando Jesus voltar, o que vai fazer a igreja ser arrebatada? Não é Jesus vai ficar procurando, não, é eu estar cheio do Espírito Santo. Tá, glória. O símbolo lá daquelas 5 virgens prudentes e as 5 loucas é que a virgem prudente reserva de azeite. Aleluia, e o azeite significa glória. A presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então você tem que estar com essa reserva. Aleluia. Porque quando chegar o dia que Jesus vai buscar a igreja, você pode estar na guerra. Você pode estar debaixo de chicote, você pode estar em prisão. Aleluia. Mas o Espírito Santo está lá te enchendo e Jesus vai lá e vai te resgatar com a mão forte em nome de Jesus. Permita só dar uma pincelada rapidamente aqui. Amém. Irmãos, eu vou dar um exemplo de como a nossa confiança em Deus, como Ele está sempre conosco. Irmãos. Pouco tempo eu dei um problema de saúde, uma infecção, parecia uma coisa boba. Mas quando eu cheguei no hospital ali de São Francisco, o médico falou para mim assim, pode marcar aí a internação porque você vai ficar. Eu falei, como assim, doutor?
Ele falou assim, não, você está com infecção no sangue. A infecção passou por sangue. E eu vou ser bem claro com você. Nós só temos um remédio. E se esse remédio não atingir, eu não sei o que fazer. Você pode, se você ir para casa, você pode comprar um caixão. E eu falei, que é isso, doutor? E eu tenho um negócio de rir assim, sorrir assim. Aí eu internei. Irmãos, e tinha dia que meu marido não podia ficar comigo. Né? A doutora chegava mais tarde. Mas quantas vezes eu acordei de madrugada, às vezes onde eu acordei tinha uma pessoa perto de mim. Eu li aquela pessoa cuidando de mim, a enfermeira falou assim, você é um servo do Senhor. E às vezes eu acordava sozinha durante a noite e o Senhor mandava pessoas para cuidar de mim, irmão Gé, ali, naquele lugar. Porque o Senhor, Ele me prometeu que estaria sempre comigo, né? Na enfermidade, na abundância. O Senhor nunca nos deixa só. Mesmo que às vezes Ele permite que nós passamos pela enfermidade, mas Ele nunca nos deixa desamparado. Se nós andarmos, se nós seguirmos, né? O caminho de Cristo, se nós atentarmos para as promessas dele e fazer a nossa parte, seguirmos, né, os seus mandamentos, ele nunca vai nos deixar só. E a palavra do Senhor diz, né, que ele foi, mas ele nos deixou o Espírito Santo para nos lembrar de tudo aquilo que ele nos fez. Aleluia. Então saiba você, querido amigo, que Deus, ele nunca nos desampara. Por isso que o irmão disse assim, mesmo nós estamos no meio, às vezes do desemprego, às vezes da dor, às vezes dos filhos doentes, mas nós sabemos que nós temos um Deus que está sempre conosco. Por isso, se nós estivermos se nós estivermos cumprindo a nossa parte, né, que cabe a nós, na promessa que Ele fez, Ele nunca deixará de cumprir a sua. Amém? Nessa lição, nossa conclusão, irmãos, diz assim, que nessa lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto nas perspectivas do Antigo Testamento quanto a do Novo. Vimos que o despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Amém. Dessa forma, há promessas de justiça, de paz, alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Aleluia. Quero deixar para a irmã Modelé essa conclusão. Então nós sabemos que Deus, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu ao seu povo, no Antigo Testamento, né? Ele prometeu o quê, irmão Gé? Que Ele ia mandar, que através da tribo de Davi, né? Ia vir um Salvador. Mas eu vou mais além. O Senhor, Ele prometeu. Quando quando Adão e Eva, o primeiro casal, eles pecam, né? Eles deixam se dibriar pelo Satanás, né? E eles comem daquela árvore, daquele fruto que não podia, que era proibido. O Senhor diz quando, né? Eu creio que Eva ficou muito triste, porque ela que comeu, passou para Adão. Claro que algum negócio ficou feio que o Adão comeu, porque ele que tinha que estar firme ali. Mas eu digo isso, que o Senhor diz que da semente da mulher viria um que pisaria a cabeça da serpente. E ali de Eva veio o Salvador. E ali ele trouxe, ele prometeu àquele casal, que através da mulher viria um que quebraria, né? Que quebraria o pacto, que através do seu sangue ele morreria e trazia a salvação à humanidade. O novo Adão. O novo Adão. Como em Adão toda a terra pecou, toda a terra está sofrendo, em Cristo Jesus toda a terra é beneficiada. Todo ser que vai a Cristo, irmãos, ele tem essa promessa garantida. Todos aquele que vai em Jesus, ele é salvo, porque ele derramou seu sangue para todos nós, de Adão até o último homem dessa terra. Então nós já estamos aí fechando essa lição, as promessas condicionais, né? Isso aqui, na verdade, nós estamos falando de promessas condicionais à nossa obediência a Cristo. Porque nós vimos na primeira lição, falamos sobre promessas condicionais e incondicionais. Mas essa lição, ela vai falar bem claro sobre promessas incondicionais. E como diz o comentarista, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Não é diferente do antigo para o novo. Só muda a questão da lei para a graça. Mas a obediência, ela é necessária em qualquer aspecto para ser um cristão verdadeiro e querer habitar o céu. Amém? Amém. Irmão Wanderlei, suas considerações finais.
Irmãos, eu, mais uma vez estou muito grata, dessa rica oportunidade de estarmos aqui falando mais do amor do Senhor, E todo esse mês vamos falar sobre a obediência, sobre as promessas, sobre as promessas condicionais, incondicionais. Todo esse mês vai ser assim, E nós sabemos que o Senhor morreu por mim, mas para que eu possa estar gozando da promessa do céu, eu tenho que aceitar o Senhor Jesus. Porque sem isso não tem como entrarmos no céu. Amém. E Deus me prometeu que tem um céu para mim, mas eu tenho que aceitá-lo como o Salvador da minha vida. Amém? Amém. Assim, nós estamos encerrando mais essa lição sobre as promessas de Deus. E você, querido, continue firme para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Hoje a lição deixou bem claro: a obediência é necessária à sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.